Pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos fazer a correção daquela lista de exercícios que eu deixei para que vocês entregassem pelo Forms, né? E já vamos aproveitar e fazer uma revisão, tá? Então esses exercícios servem como revisão para a nossa avaliação do dia 23 do 7, ok? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, olha. Para elevar um livro que pesa 5 newtons do chão até uma altura de 2 metros, qual é o valor do trabalho necessário? Bom, então a gente sabe que o trabalho está relacionado com a força e está relacionado com o deslocamento. Nós sabemos que a força-peso do livro é de 5 newtons. Então, a força que deve se realizar para elevar esse livro a uma altura de 2 metros, no mínimo, deve ser uma força igual à força-peso. Tá? Então, o trabalho que nós temos para realizar essa ação é dado pela força vezes o deslocamento, que é de 2 metros. Logo, esse trabalho vai ser de 5 vezes 2, que é igual a 10 joules. Ok, minha gente? Vamos então para a questão número 2, que diz o seguinte. Uma pessoa realizou um trabalho de 9 joules para levantar verticalmente uma caixa que pesa 4 newtons. Quantos metros atingiu a altura da caixa? Bom, então conforme o exercício anterior, a gente viu que esse trabalho está relacionado com a força que foi aplicada nessa caixa, vezes o quê? O deslocamento, essa altura que foi elevado. Então, o trabalho dispensado foi de 9 joules, conforme nós temos aqui. A força que foi aplicada, no mínimo, é uma força igual à força-peso. Então, igual a 4 vezes o quê? A altura. Logo, eu tenho que essa altura de elevação é 9 dividido por 4, onde a altura é igual a 2,25 metros. Ok. Questão número 3. Um bloco de massa 2 kg é tirado do solo e colocado a uma altura de 5 metros. Determine o trabalho da força-peso. Bom, então nós temos aqui um bloco, né? E ele vai ser elevado a uma certa altura de 5 metros. E pergunta-se qual é o trabalho realizado pela força-peso. Então aqui nós percebemos que a força-peso e o deslocamento têm mesma direção em sentidos contrários. Quando isso acontece, nós dizemos que esse é um trabalho resistente. E o trabalho de resistência da força-peso vai ser dado então por menos a força-peso vezes o deslocamento. E aí eu posso até fazer o seguinte, posso determinar qual é essa força-peso separadamente para depois eu substituir na equação. Então a força-peso é dada pela massa vezes a gravidade. Então a força-peso é igual a 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então essa força-peso é igual a 20 o quê? 20 newtons. Então eu tenho que o trabalho realizado por essa força-peso é de menos 20 vezes a altura, que é 5. Logo que o trabalho realizado é de menos 100 joules. Questão número 4. Uma pedra de massa 0,5 kg é liberada da altura de 20 metros em relação ao solo. Determina o trabalho da força-peso para trazê-la até o solo. Bom, então aqui parecido, né, com a questão anterior. No entanto, agora a gente tem a força-peso apontando para baixo, como sempre, e o deslocamento também apontando para baixo. Logo, nós não temos aqui um trabalho resistente, e sim um trabalho motor. E esse trabalho motor é dado pela força-peso vezes quem? Vezes o deslocamento. Tá? Veja que eu não tenho aqui o sinal de negativo, é um sinal positivo. Então, daqui temos que o trabalho dessa força-peso é dado pela força-peso, que posso determinar separadamente. Vou fazer aqui no cantinho então. Força-peso é dado pela massa vezes a aceleração gravitacional. Então, a força-peso é igual a massa 0,5 vezes a gravidade 10. Então, a força-peso é igual a 5 newtons. Então, agora vamos substituir 5 vezes quem? A altura com que essa pedra vai despencar, né? Ela vai cair a uma altura de 20 metros. Então, eu tenho que o trabalho dessa força-peso é de 100 joules. Um trabalho motor, um trabalho positivo. Galera, questão número 5. Vamos lá.
Você pega do chão um pacote de açúcar de 5 kg e coloca-o em uma prateleira de 2 metros de altura. Enquanto você levanta o pacote, a força que você aplica sobre ele realiza um trabalho. A força-peso que age sobre o pacote também realiza um trabalho. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, quanto vale o peso desse pacote de açúcar. Letra B, calcule o trabalho realizado pela força-peso durante a subida do pacote. Lembra-se que esse trabalho é negativo. Bom, então vamos lá para a letra A, o peso. O peso nós sabemos que é dado pela massa vezes a aceleração gravitacional. Então esse peso é dado pela massa do pacote de açúcar, 5 kg vezes a aceleração da gravidade, 10. Então eu tenho que o peso é de 50 newtons. Muito bem. E a letra B, para que determinamos então o trabalho realizado pela força-peso. Eu sei que o deslocamento é no sentido para cima, é na vertical, né? Na vertical para cima. E o peso é contrário, é na vertical para baixo. Então eu tenho aqui o peso para baixo e o deslocamento para cima. Logo nós temos um trabalho resistente, como foi dito na questão, é um trabalho negativo. Então eu tenho que o trabalho é dado por menos a força-peso vezes quem? O deslocamento. Então eu tenho que esse trabalho é de menos 50 vezes o deslocamento, que é 2. Daqui nós tiramos que esse trabalho é de menos 100 joules. Questão número 6. Um corpo de peso igual a 200 N é levantado até uma altura de 2 metros por uma força F igual a 250 N. Calcule o trabalho realizado pela força F. Muito bem, então vamos aqui para a letra A, o trabalho da força F. Como a força F está sendo aplicada para cima, para elevar então esse objeto, né, esse corpo, e o deslocamento também é para cima, então nós temos um trabalho motor, que vai ser dado pela força vezes o deslocamento, que vai ser a altura que a gente está chamando aqui de H. Então eu tenho que o trabalho dessa força é igual a 250 vezes a altura 2. Então o trabalho da força F é igual a 500 joules. Muito bem. Na letra B, precisamos determinar qual é o trabalho da força-peso. Então o trabalho da força-peso é um trabalho resistente, que é dado pela força-peso vezes quem? O deslocamento H. Tá? Lembra que é resistente porque o deslocamento é para cima e a força-peso é para baixo. Então temos que colocar esse sinalzinho de menos. Então eu tenho que o trabalho da força-peso é de menos 200 vezes 2. Logo, o trabalho da força-peso é igual a menos 400 joules. Na letra C, precisamos determinar qual é o trabalho da força resultante. Vamos colocar um R aqui, né, para indicar qual é o trabalho da força resultante. Então a gente tem duas maneiras para determinar isso. Como? Encontrando a somatória dos trabalhos da força F e da força peso, ou determinando a força resultante e encontrando qual é o trabalho dessa força resultante. Tá? Então vamos fazer pela primeira maneira, a primeira forma que eu disse para vocês. Qual é o trabalho da força resultante? O trabalho da força resultante é a somatória do trabalho da força F com o trabalho da força peso. Então, o trabalho da força resultante é dado pelo trabalho da força F, que encontramos na letra A, é 500, mais o trabalho da força peso, que encontramos na letra B, que é menos 400. Então, daqui eu tenho que o trabalho da força resultante é de 100 joules. Galera, então agora vamos passar para o conteúdo de potência. E aí temos o seguinte. Nessa questão número 1, calcule a potência de um motor sabendo que ele é capaz de produzir um trabalho de 180 joules em 20 segundos. Então nós sabemos que a potência é dada pela razão do trabalho pelo tempo, né? Então aqui é uma descrição matemática para a potência. E aí eu tenho que essa potência é dada por 180 dividido por 20. Daqui nós tiramos então que a potência é igual a 9 watts, ok? Então, unidade de medida para a potência, watts. Questão número 2. Uma máquina a vapor realiza um trabalho de 20.000 joules em 50 segundos. Qual é a potência? Bom, então temos que a potência é a razão
do trabalho, né? Deixa eu mudar aqui, o trabalho dividido pelo tempo. Então, essa potência vai ser de 20.000 joules por um tempo de 50 segundos. Quando dividimos isso aqui, então teremos que essa potência é de 400 watts. Questão número 3. Em quanto tempo um motor de potência igual a 1.500 watts realiza um trabalho de 4.500 joules? Bom, então nós temos aqui que a potência é dado pelo trabalho dividido pelo tempo. Nós já sabemos qual é essa potência. Então vamos lá. Potência igual a 1.500 watts igual ao trabalho, que é de 4.500, dividido pelo tempo. Muito bom. Então aqui a gente pode fazer a multiplicação cruzada, né, gente? Vamos fazer essa multiplicação cruzada. Aqui embaixo nós temos o 1. 1 vezes 4.500 é 4.500. E 1.500 vezes ΔT, 1.500 ΔT. Igual, então, a 4.500. E agora eu vou passar dividindo esse 1.500 para o segundo membro. Nós temos que o ΔT é igual a 4.500 dividido por 1.500, tá? Bom, então alguém poderia ter falado assim, professor, aqui era só trocar de lugar o 1.500 e o ΔT. Beleza, né? Então ali um macetezinho, só troca de lugar aqui, você vai ter então o valor do ΔT. E aí nós temos que esse ΔT, vamos simplificar esses dois zeros, 45 dividido por 15, nós temos 3, tá? Então 3 o quê? Unidade de medidas é segundo. Como é que eu sei que é segundo? Porque eu estou trabalhando com o sistema internacional de unidade. A potência está em watts, o trabalho está em joules, consequentemente o tempo está em segundos. Ok, gente, questão número 4. Um motor de potência de 55.000 watts aciona um carro durante 30 minutos. Qual é o trabalho desenvolvido pelo motor do carro? Bom, então nós temos aqui uma relação de potência com o trabalho e o tempo. Ótimo. A potência nós sabemos que é de 55.000 watts. 55.000 watts igual o trabalho que eu estou procurando dividido pelo o tempo, que é de 30 minutos. Vamos ter que transformar esses 30 minutos em segundos. Então, vou multiplicar por 60. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que nos dados que eu coletei faltou um zero, né? Então, aqui é 55.000 watts. Muito bem. Só para ficar bem claro. Ótimo. Então, daqui nós vamos determinar qual é esse trabalho. Então, 55.000 é igual ao trabalho sobre o tempo, que é 30 vezes 60, e vai dar 1800, então 1.800. Logo, quando eu multiplicar cruzado, nós teremos que o trabalho é igual a 99 milhões. Do que? De joules. Então, eu tenho que o trabalho, posso escrever esse trabalho em notação científica, né? A vírgula está aqui. Vamos trazer essa vírgula para cá. Então, ele vai andar quantas casas? 7 casas, né? Então, 9,9 vezes 10 elevado a 7. Isso aqui, joules. Questão número 5. Uma máquina eleva um peso de 400 N a uma altura de 5 metros em 10 segundos. Qual é a potência da máquina? Bom, então temos aqui que a potência é a relação de trabalho pelo tempo. Então, eu preciso determinar qual é o trabalho, né? Então, tem vários dados aqui que foi fornecido na questão. Então, vamos primeiramente determinar esse trabalho. Sabemos que essa máquina está elevando um peso, né? Então, esse trabalho da máquina é um trabalho motor. E o mínimo de força que essa máquina deve oferecer é exatamente igual à força-peso, tá? Então, nós dizemos que o seguinte, que esse trabalho é dado pela força oferecida pela máquina vezes o deslocamento, que é essa altura. Então, esse trabalho é dado pela força que é igual, em módulo, à força-peso, vezes a altura, que é 5. Logo, eu tenho que o trabalho é igual a 2.000 joules. Muito bem.
Sabemos o trabalho, agora nós podemos determinar a potência. Eu estou colocando uma letra Tzinho ali do lado, só para diferenciar a potência do peso, tá bom? Muito bom. Aí nós temos que a força, a potência oferecida por essa máquina vai ser o trabalho que encontramos que é de 2.000 joules, dividido pelo tempo, que é de 10 segundos. Muito bom. Então a potência realizada, ou a potência oferecida, é de 200 watts. Questão número 6. Um elevador de peso 4.000 newtons sobe com velocidade constante, percorrendo 30 metros em 6 segundos. Calcule a potência da força que movimenta o elevador. Bom, então é uma questão muito parecida com a questão anterior, né? Com a questão número 5. Então, vamos determinar essa potência. Para determinar a potência, eu preciso então do trabalho dividido pelo tempo. Então, o tempo nós temos que é um tempo de 6 segundos. O trabalho nós temos condição de determinar através dos dados que foram dados. Então, eu tenho aqui que o trabalho é dado pela força que está realizando esse elevador vezes o deslocamento, a altura que vai ser elevado o elevador. Então, eu tenho que esse trabalho é dado pela força, mas essa força tem que ser no mínimo igual à força-peso do elevador. Então é 4.000 newtons. Vezes quem? A altura, ou deslocamento, que é 30. Então eu tenho que o trabalho é 4 vezes 3 dá 12. Vamos juntar esses zeros aqui. 4 zeros, né? Então eu tenho 120 mil joules. Muito bem. E daqui nós encontramos a potência. Então a potência é de 120 mil joules dividido por 6. Então eu tenho que a potência desse motor que eleva esse elevador é de 20.000 watts. Né? Vamos dividir 120 mil por 6, 20.000 watts. Galera, então para concluir a questão número 7, um corpo de massa 2 kg está inicialmente em repouso. Num dado instante passa a atuar sobre ele uma força F igual a 10 newtons. Sabendo que ele gasta 5 segundos para percorrer 10 metros, calcule, letra A, o trabalho da força F, letra B, a sua potência. Então vamos escrever aqui, letra A, qual é o trabalho dessa força F. Como é que determinamos o trabalho da força F? É dado pela força F vezes o deslocamento. Então eu tenho que o trabalho dessa força F é de 10 newtons, que é a força F, vezes o deslocamento, que é, deixa eu ver, foi dado na questão, foi dado 10 metros ali, né? Eu acabei não anotando, mas é um deslocamento de 10 metros, conforme você pode ver aí no enunciado. Então, eu tenho que o trabalho dessa força F é de 100 joules. Muito bom. Então, essa é a letra A. E a letra B, eu preciso determinar o quê? A potência. E aí lembramos que a potência é a razão do trabalho pelo tempo. Então eu tenho que essa potência é dado pelo trabalho que encontramos na letra A de 100 joules, pelo tempo que foi dado no exercício, que está no enunciado, que é 5. Logo, essa potência é igual a quanto? É igual a 20 watts. Muito bem. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, tem a massa ali no exercício. No entanto, nem foi necessário a gente usar essa massa, porque nós já tínhamos todos os dados suficientes para encontrar o quê? O trabalho da força F e a potência. Ok, minha gente? Peço perdão para vocês aí, referente ao barulho que vocês podem estar ouvindo, né? Porque tem uma reforma aqui próximo de casa, então tem bastante barulho. Mas acredito que dá para vocês entender o que foi trabalhado. Pessoal, sobre a nossa avaliação desse dia 23, vocês já sabem que o conteúdo é sobre o trabalho de uma força e sobre potência, né? Então, se você tiver conhecimento de tudo isso que a gente trabalhou agora, né, e saber todos os conceitos de trabalho e de potência, então você vai sair muito bem na prova. E como eu sei que vocês fizeram essas atividades, eu tenho certeza que vocês terão êxito na realização da avaliação, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus.